Olá a todos, meu nome é Alexandre Rosa, sou gerente de pós-venda e engenharia de aplicação da Eugin. Agradeço a todos a participação do nosso evento. Hoje nós vamos falar da linha de unidades condensadoras que chamamos de comercial intermediária. Vamos lá? A Eugin é um grupo que está há mais de 67 anos no mercado. Nós temos 3 divisões onde trabalhamos com os nossos produtos: home office, refrigeração e automação. As nossas linhas de produtos iniciaram com a linha de máquina de costura. Hoje nós temos ar-condicionado, telefonia, calculadoras, câmeras de monitoramento, pilhas, máquinas impressoras registradoras, terminais de autoatendimento, máquina de sorvete e toda uma linha de refrigeração, refrigeração comercial e industrial. A nossa estrutura ela é baseada numa fábrica em Mogi das Cruzes, onde são produzidos os produtos de refrigeração comercial, energia solar. Em Manaus, nós temos a fábrica de ar-condicionado, produtos de automação e lâmpadas. São José dos Campos, a linha de produção de refrigeração comercial e industrial. Também temos o escritório central, localizado no centro da cidade de São Paulo, e um centro de distribuição portuária na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Temos, então, aqui as plantas da Eugin, as fábricas que estão localizadas em Mogi das Cruzes, São José dos Campos e Manaus. No total, nós temos hoje mais de 500 mil metros quadrados fabris. Hoje, nós temos a divisão de refrigeração, a linha mais completa do mercado. Nós temos racks, evaporadores, unidades condensadoras, condensadores remotos, componentes de refrigeração, ventilador axial micromotores, monobloco frigoríficos, os plugins, aletados e serpentinas, bombas de remoção, compressores e máquinas de sorvete. Então, iniciando o tema de hoje, como falei inicialmente, vamos falar sobre unidades condensadoras da linha comercial intermediário. Falando das linhas de unidade condensadora, nós temos 2 tipos de unidades condensadoras, a com carenagem e a sem carenagem. Com carenagem, elas são permitidas com instalações no lado externo, sem cobertura. Ela já tem a carenagem dela, que permite instalar sem necessidade de nenhuma outra proteção. Sem carenagem, ela deve ser instalada dentro de salas de máquinas. Em ambientes externos, nós necessitamos colocar uma cobertura para proteção da unidade. Dentro da família com carenagem, nós temos 3 tipos: a ES, a Flex Plus, Flex Mais, ou FRM. E sem carenagem, nós temos a Flex Slim, o SMB, Flex XL, UCM, UCB e Flex. Pelo fluido refrigerante, nós temos 2 tipos de fluidos básicos nas unidades, R22 e 404. Aplicação de R22, nós temos a família ES, Flex Plus, FRM, Flex Slim, USMB e UCB, e a linha Flex. Para uso do fluido R404A, nós temos as famílias ES, Flex Mais, FRM, Flex Slim, UCB, UCM, o SMB e a Flex XL. Características elétricas. Todas as nossas famílias de unidades intermediárias, comercial intermediárias, elas são disponíveis nas características elétricas: 220 volts monofásico, 220 volts trifásicos, 380 volts trifásico. Temos também uma opção de aplicação para 440, 460 trifásico. Consulte a nossa equipe para poder orientar quais são as famílias, tá? Mas, em geral, todas as famílias aplicam para todas as aplicações elétricas básicas no Brasil, que é 220 e 380, monofásica e trifásica.
É um fator muito importante, toda a família Eugene, ela é construída com o condensador em tubo de cobre, não trabalhamos com tubo de alumínio. Então, nós temos as famílias Flex Mars, FRM, Flex Slim e Flex XL, que são com tubos ranhurados internos. E as famílias com ES, UCM, UCB, Flex e USMB com tubos lisos, tá? Todos 100% com tubo de cobre e aleta de alumínio. Qual a importância do uso do tubo de alumínio? Do tubo de cobre. O tubo de cobre, ele tem uma vida útil maior, uma troca de uma eficiência na troca de calor maior. Então, por isso, nós só utilizamos tubo de cobre, não utilizamos tubo de alumínio. É um fator importante, na todas as unidades com compressor scroll, nós indicamos o uso de relé de falta e sequência de fase. Por quê? Se nós tivermos um compressor trabalhando com uma rotação invertida, ele vai ter uma baixa compressão, um alto nível de ruído, podendo chegar à quebra do compressor. Se trabalhar sem uma fase, ele vai causar a queima do compressor. Então, para toda a linha de compressor, mas principalmente para a linha que utiliza o compressor scroll, é importante o uso do relé de sequência e falta de fase. Quais são as áreas que podemos aplicar essas linhas de unidades condensadoras? Nós podemos aplicar em câmaras frigoríficas de pequeno e médio porte, supermercado, mini mercados, restaurantes, lojas de conveniência, açougues, padarias, hortifrutis, refrigeradores de tanque de leite, hospitais. Unidades condensadoras sem carenagem. As unidades condensadoras sem carenagem têm como principais características as instalações em áreas cobertas, casa de máquinas, ambientes com boa circulação de ar, o distanciamento do teto, não pode ficar muito próximo ao teto para evitar o aquecimento excessivo na unidade condensadora. Tem um excelente acabamento, dimensional compacto. Os modelos são disponíveis com compressores scroll e alternativo de pistão. A primeira família que nós temos, que é a mais antiga da Eugene, é a UCM-UCB. Essa unidade é a unidade mais utilizada no mercado. Ela tem como componentes o motoventilador da marca Eugene, condensador com tubos de cobre e aleta de alumínio, também fabricação Eugene, compressores, a base, válvula de serviço de base, caixa elétrica, tanque de líquido, filtro secador, válvula rotalock, visor de líquido e o pressostado conjugado, alta manual e baixa automático. E uma coisa importante que essa linha, o pressostato é interligado por mangueiras, não como capilar, como utilizávamos anteriormente, na versão anterior. Essa família, ela tem a capacidade de 1,5 HP até 5 HPs para a linha de baixa e 6 HPs para a linha de média. Não possui, nessa versão dele, os separadores de óleo e de líquido, porém, temos uma base complementar disponível para a comercialização para vocês, aonde é possível fazer a instalação desses dois componentes que são importantes para o aumento da vida útil da unidade. Família Flex. A família Flex é uma família de unidade similar à família UCM e UCB. Ela é composta de motoventilador, válvula rotalock, filtro secador, tanque de líquido, visor de líquido, caixa elétrica, a base, compressor, condensador com tubo de cobre e o pressostado conjugada baixa e alta. Ela tem uma referência que, quando se faz a referência com a unidade UCM, ela altera um pouco a capacidade. Se basear com a unidade UCM, vocês vão ver que a unidade Flex 6 HPs equivale a 5 HPs. Então, é sempre um modelo menor, tá? É uma linha que ela já veio formatada com essa referência, porém, fique atento sempre em utilizar a referência, as nossas referências comerciais, né? A referência cruzada, para pegar o modelo
correto de similaridade entre essa família e a família UCM-UCB. Também não possui separadores e também é possível usar a base para a instalação desses dois componentes. Unidade condensadora USMB. Essa família de unidade condensadora é uma família mais completa que nós temos. Ela só tem na versão com compressor scroll, e o que é importante, que na composição dela, ela tem, além de todos os itens que nós já falamos, motoventilador, tanque de líquido, visor, a base, ela também é composta do separador de líquido, do acumulador de sucção e da válvula de retenção na descarga. Tá? Ela é mais completa que nós temos hoje para oferecer no mercado. Já sai padrão de fábrica com os dois separadores instalados na base. Não precisa agregar esses componentes. Ela tem na versão de capacidade de 1 1/3 de HP até 15 HPs. Unidade condensadora Flex XL. Essa unidade é a unidade com compressor scroll, que a variação de capacidade dela é de 7 HPs a 19,5 HP. Ela não vem com o separador de óleo e o separador de líquido, são opcionais. E a composição básica dela é o motor ventilador, a válvula Rotalock, o visor de líquido, compressor, filtro secador, o pressostato de alta e baixa conjugado, ligados por mangueira, tanque de líquido, caixa elétrica e condensador, com tubo de cobre e aleta de alumínio. Toda a nossa linha, tubo de cobre, aleta de alumínio. Unidade Flex Slim. A unidade Flex Slim é a mais nova, é a mais recente que nós temos nossas famílias de unidade. Ela é composta com os compressores scroll e compressor alternativo de pistão. A composição básica dela é um motoventilador também, o pressostato de alta e baixa, válvula Rotalock no tanque de líquido, compressor, filtro secador, caixa elétrica, tanque de líquido, visor de líquido, base e o condensador com tubo de cobre com ranhura interna e aletas de alumínio. Essa linha ela é a mais compacta do mercado, sendo da cor branca. Todas as outras que nós temos dessa família é da cor preta e essa é o lançamento da cor branca. Ela varia de 1 1/4 a 5 HPs e não possui o separador de líquido e separador de óleo. Temos duas opções. Do lado esquerdo, nós temos uma tubulação, um furo para fazer a instalação de um separador de óleo, e temos uma opção de uma base, aonde pode-se agregar e fazer uma fixação adicional nessa base que já existe, aonde podemos instalar os dois separadores. E aqui nós temos o resumo de todas as famílias, para ter uma noção do que tem de similaridade entre elas e o que você tem de diferencial. Então, a linha Slim é de 1 1/4 a 5 HPs, a linha UCM-UCB de 1,5 até 6, a Flex de 2 a 6, a USMB de 1 1/3 a 15 HPs e a Flex XL de 7 a 19,5 HPs. Sendo que a família Slim, UCM, UCB e Flex são compressores alternativos que podem ser a Slim com a marca Eugene e Copeland, o CM, UCB, Eugene e Copeland e a linha Flex com Copeland. A linha UCM e UCB são compressores, os USMB e XL são linhas onde utilizam compressores de scroll, que podem ser da marca Ivotec ou Copeland, da linha ZS e a linha SMB. E a linha Flex XL, somente com a linha do Copeland, ZB e ZF. A variação de capacidade são bem similares entre a família Slim, UCM, UCB e Flex, sendo que a família USMB ela tem uma capacidade desde a família com compressor alternativo ali, que é na faixa de 915 quilocalorias, indo até a faixa dos scrolls de 37.400 quilocalorias. E a Flex XL é a família que tem a maior família em termos de capacidade, indo de 2.299
a 5.328 quilocalorias. Faixa de aplicação. A faixa de aplicação da Slim é de 5 a menos 30, a USMB de 10 a menos 30, a Flex de 5 a menos 30, a USMB de 0 a menos 30 e a Flex XL de 10 a menos 40. Então, é muito importante você verificar a faixa de aplicação para você ver qual se adapta corretamente com a sua aplicação da sua necessidade local. Todas elas, como eu já falei anteriormente, tem na versão 220 e 380 monofásica e trifásica, 50 a 60 Hz, tendo a possibilidade das versões 460 e 440 sob consulta. Consulte nossa equipe para eleger o modelo correto para 440 e 460 volts. O fluido refrigerante R22404A, para todos eles. Podem ser aplicados alguns fluidos similares também sob consulta, então consulte a nossa equipe para poder avaliar qual o fluido pode ser utilizado e que fator utilizar na relação de capacidade para aplicação desses fluidos. A linha Slim, como falado anteriormente, ela só se aplica a compressores de pistão, a UCM e UCB também de pistão, a Flex também de pistão, sendo ficando somente para linhas com compressores de scroll, USMB e a Flex XL. Todas elas utilizam motor axial. A linha Slim, com um diâmetro de 350, 450 e 500. A linha UCM, UCB, 350, 450. A linha Flex, 300, 350, 500. USMB, 350, 450. Flex XL, 350, 450. Todas essas famílias são montados com a linha de motoventiladores axiais Eugene. São todos correspondentes. Então, essa linha de motoventilador nós temos como venda avulsa também. Serve para uma peça de reposição para qualquer uma dessas famílias. A cor das famílias. Somente a família Slim é branca, as demais abertas são da cor preta, com tinta epóxi, né, com durabilidade muito boa. O condensador, todos com tubo de cobre e aleta de alumínio. E aí tem os opcionais, né? Então, a básica da Slim, o CM, o CB e Flex, elas não possuem a versão do tanque, o separador de líquido e separador de óleo, sendo possível adaptar com a base extra, com opcional com kit para agregar o separador de óleo e o separador de líquido. A UCM, a USMB, ela já é completa, ela sai de fábrica com todos os separadores, válvulas de retenção já instalados na máquina, e a linha XL tem uma opção de sair de fábrica também com a instalação desses dois componentes, o separador de líquido e separador de óleo. E uma coisa muito importante, na família XL, também possui a possibilidade de sair com a contatora e relé falta de fase. Esse é o resumo do diferencial entre essa família de unidades abertas, sem carenagem. Unidades com carenagem. A unidade com carenagem, ela tem como característica forte, importante dela, ela poder ser instalada em ambientes externos sem cobertura. Ela tem um excelente acabamento de pintura epóxi, com dimensional bem compacto, ela é silenciosa, com uma isolação acústica. Conceito split. O que é conceito split? Ela tem o formato e o visual da unidade condensadora do ar-condicionado tipo split. Então, junto com as unidades que nós temos, junto com os evaporadores que nós temos, dá para se fazer o casamento e fazer como se fosse split, usando a evaporadora Eugene e a unidade condensadora também Eugene. Dispensa a casa de máquina, porque como ela tem carenagem, ela não é indicada para colocar dentro de casa de máquina. Sempre que a possibilidade de instalar dentro de casa de máquina, tem que tomar cuidado para ser um ambiente arejado, não muito próximo do teto, para fazer a troca de calor e garantir a eficiência do condensador. A primeira família da unidade carenada
foi a primeira, pioneira no Brasil, né? A EUGI foi a pioneira em lançamento de unidades carenadas. Essa família, ela começou em 2006 e qual que é o diferencial dela? Como ela é carenada, ela pode ser colocada do lado externo e a composição dela é o motor ventilador Eugin, o kit elétrico nas unidades monofásicas, isolação acústica para redução do nível de ruído, tubulação para a instalação dos separadores, válvula de sucção, válvula de serviço para acesso fácil na linha de sucção e linha de líquido, compressor, tanque de líquido, pressostato conjugado alta e baixa, a carenagem com pintura branca epóxi e o condensador com tubo de cobre e aleta de alumínio. A capacidade dela varia de 1 HP até 9 HP. Ela não possui o visor líquido e o filtro secador, exatamente pela dificuldade de visualização desse na parte interna. Então, os mecânicos acabam instalando no lado externo. Então, por isso, nós tiramos o filtro secador e o visor de líquido dessa unidade, porque a instalação tem que ser feita para o lado externo. O kit carenado é uma opção que temos para essa unidade, para a instalação dos separadores. Como funciona esse kit carenado? Esse kit carenado é uma carenagem que você agrega uma base com a carenagem externa, que você agrega na lateral da unidade. Ela é composta da carenagem mais os dois separadores, separador de líquido e separador de óleo ou acumulador de sucção. Ele não vem com a tubulação, tá? A tubulação é uma coisa à parte, aqui é só uma figura ilustrativa, mas ele já vem para dar um melhor acabamento. Quando não se tem uma base carenada para a instalação, esses dois componentes eles ficam soltos, porque ela não cabe dentro da base oficial da unidade. Tá? Então, foi criado isso daí para ficar um acabamento melhor na instalação dos separadores. Nas unidades ESB e ESE, ele tem já a tubulação pronta para a instalação do kit. Na unidade ESM, ela não tem essa preparação de tubulação. Nós vamos ver no próximo slide. E nós temos já preparados, a EUGI já tem preparado os kits para, dependendo da capacidade das unidades. Então, nós temos o modelo KSC 1500-300, onde está composto com o separador de óleo de meia e o separador de líquido de 3/4, para aplicação em unidades de 1,5 HP a 3 HPs. O KSC 3500-400, onde o separador de óleo é de 5/8 e o separador de líquido de 7/8, para aplicação nas unidades de 3,5 a 4 HPs. KSC 50000, que seria para os separadores de óleo 5/8 e o separador de líquido de 1,8, aplicação de unidade de 5,5 até 6 HPs. A KSC 700.000, que seriam para as unidades maiores, né, com o separador de óleo de 7/8 e o separador de líquido de 1,8 para unidades de 7 a 9 HPs. Tá? Então, já temos a composição para fornecimento do kit carenado com os separadores, que são muito importantes na proteção e aumento da vida útil das unidades. Então, aqui é a informação muito importante. Na família de unidades ESM de média, nós não temos a tubulação para aplicação do kit carenado. No caso de adquirir essa unidade, tem que ser removido a tubulação de descarga e feito uma tubulação que vai ser ligado na entrada do separador de óleo e também vai ter que ser feita uma tubulação que sai do separador de óleo para entrada do condensador e o tubo de retorno do óleo para o compressor. Tá? Já na família ESE e ESB, ele já vem com as tubulações, então ele já vem com o tubo preparado para a entrada e saída do separador de óleo e o retorno do óleo para o compressor. É bem importante vocês saberem dessa informação. E uma coisa bem importante, nós sempre indicamos a utilização dos separadores. Porém, alguns
clientes, instaladores, falam, não tem a necessidade de instalar o separador. Então, quando você compra a família ESE e ESB, essa tubulação ela vem aberta e junto com o manual, ele tem um tubo já pronto para fazer a ligação da entrada e a saída desses tubos que estão preparados. Então, sempre antes, né, da partida, durante a instalação, tem que ser feito a solda desse tubo que acompanha a unidade ligando a entrada e a saída e a selagem do tubo de retorno de óleo, tá? Tem que ser feito isso antes da operação de partida e início de funcionamento da unidade. Unidade FRM. Essa unidade ela tem uma particularidade importante, né? É a única unidade hoje no mercado que ela permite mudar o fluxo de ar, tá? Então, ela sai com fluxo horizontal e ela pode ficar com fluxo vertical, tá? Então, nós podemos fazer a mudança de sentido de fluxo. Como que é possível isso? Como tem na figura aqui abaixo, nós soltamos o parafuso, como é uma unidade simétrica, nós conseguimos mudar a posição dela, né, de o ventilador na lateral para a parte superior. E qual a importância dessa operação? Quando nós vamos instalar essa unidade em ambientes que ele tem pequenos espaços na lateral e ele pode ser somente jogado para cima, ele tem um espaço aberto para cima, você inverte e coloca o ventilador para cima para você melhorar a eficiência dessa máquina. Quando você tem um espaço disponível na lateral, você deixa o ventilador no lado lateral. A composição dessa unidade é o motoventilador Eugene, válvula de serviço de sucção em linha de líquido para facilitar a utilização, o kit elétrico para modelos monofásico, compressor, tanque de líquido, pressostado conjugada alta e baixa, carenagem com pintura epóxi branca e o condensador com tubo de cobre e aleta de alumínio. As capacidades variam de 1,25 a 6 HPs, com a possibilidade do compressor scroll e o compressor pistão. Tem também, assim, a versão básica seria essa com esses componentes, mas nós temos um opcional que já também é possível sair com visor de líquido, com separador de líquido, com filtro secador, com separador de óleo, com acumulador de sucção, com a contatora e com relé falta de fase. Como a base é maior, todos esses componentes ele cabem dentro dessa base, tá? Então ela não precisa de uma base adicional. Dentro da unidade, numa versão mais completa, ela sai com todos esses itens. Unidade Flex Plus, ou Flex Mais. É uma unidade também, a mais recente unidade que nós temos. Ela é composta, na versão standard dela, do motoventilador Eugene, o kit elétrico para modelos monofásicos, o pressostato conjugado, a válvula de serviço de sucção e linha de líquido para facilitar na operação de instalação e manutenção, tanque de líquido, compressor, isolação acústica, carenagem branca, pintura epóxi também, e o tubo de cobre e alumínio. Ela é na versão de 1,75 a 6 HPs, lembrando sempre de usar o comparativo de similaridade na nossa referência cruzada, tá? Nós nunca temos que prender a seleção de unidade pelo HP, e sim pela quilocaloria, pela capacidade de quilocaloria que nós necessitamos. Então, sempre olhar nossas tabelas para fazer a comparação ou similaridade de capacidade ou a capacidade direta nos catálogos, que estão disponíveis no nosso site. Essa unidade, ela tem uma base também um pouco maior e tem uma opção de sair completa também com separador de óleo e separador de líquido, visor de líquido, separador de óleo, o filtro secador, a contatora e o relé falta e sequência de fase dentro dela. Também não precisa do kit carenado. Ela consegue, por ser uma base um pouco maior, ter todos esses componentes numa versão completa. Então, nós temos duas versões. A versão sem os separadores, sem visor, e a versão completa, onde vão todos esses opcionais. Aqui é o resumo das famílias que nós temos carenados. ES, FRM e Flex+. A ES,
ela tem a versão com compressor Eugene e compressor Copeland, a FRM com Copeland e a Flex Mais com Copeland. As capacidades são muito similares, né, variando de 664 até 16.000 quilocalorias. Temos todas elas na opção 220 monofásico e trifásico e 380 trifásico, tendo algumas opções com 460 e 440. Consulte nossa equipe para selecionamento para essas versões de 440, 460. Temos opções 60 e 50 Hz. A aplicação de temperatura, que é bem importante, de temperatura de evaporação, para a linha ES é de 10 a menos 30, FRM de 10 a menos 30 e Flex Mais de 5 a menos 30. Podendo ser utilizado fluidos R22 e 404A para todos, sendo a possibilidade de uso de outros fluidos refrigerantes sob consulta. Então, consulte nossa equipe para saber quais são os fluidos que podem ser utilizados e qual o fator em relação à tabela de capacidade que está no catálogo. Na família ES, nós temos, todas as famílias, nós temos a aplicação do compressor alternativo de pistão e compressor scroll. Para elétrica básica, que chamamos de elétrica básica, o que é? Para a linha trifásica, ela sai sem nenhum componente, somente os bornes ali conectores, e para a linha monofásica, ela sai com a caixa elétrica com os componentes de partida. Motoventilador convencional monofásico para a linha ES, para a linha FRM e Flex Mais, são modelos axiais de 350, 450 e 500. Uma coisa importante é, a linha ES não usa o mesmo motoventilador da FRM e da Flex Mais. Então, é uma linha de motoventiladores diferenciado. Então, quando se vai fazer uma reposição, tem um código diferenciado de motoventilador axial para a linha ES. Para a linha FRM e para a linha Flex Mais, é a mesma família de unidade. Então, o diâmetro de 450 e 500 é adaptável de uma para outra para reposição. O condensador é de tubo de cobre e aleta de alumínio para todos os casos. Nós não trabalhamos com tubo de alumínio, somente tubo de cobre. E na linha ES, como eu comentei, ele não tem o espaço para instalação do separador. Então, nós temos o kit, que chamamos de kit carenado, onde é possível agregar na unidade e instalar o acumulador de sucção e o separador de óleo. A linha FRM e a linha Flex Mais, ele tem espaço dentro, então é possível, dentro da unidade, você ter uma opção mais completa, aonde possui esses itens e o complemento elétrico, que seria a contatora e o relé falta de fase. Fatores importantes para serem analisados, quais são as vantagens para o instalador? Né? Então, na linha carenada e na linha sem carenagem, para todas as famílias de unidades que nós falamos hoje, o que tem de importante, de vantagem para o instalador? São unidades de fácil instalação, fácil acesso aos componentes para manutenção, para uma revisão, uma análise, uma substituição. Ela tem válvula de serviço na sucção e descarga para facilitar a medição de pressão na preventiva e também no ajuste de carga na instalação. Pressostato conjugado, ajustável, com rearme manual na alta e rearme de baixa automática. Né? O rearme manual na alta, ele é importante porque se tiver uma queima de um motor, ventilador, se tiver uma sujeira no condensador, né, uma sujeira por tempo grande sem uma limpeza, ou uma sacola plástica, ou qualquer coisa que venha no ar e grude nesse condensador, ele tem o rearme manual para você checar o porquê que aumentou a pressão. Por isso que tem o rearme manual, não tem o rearme automático. Na baixa é automático porque varia pela evaporação. Motoventilador com rotor externo, que é hoje, que tem maior eficiência e menor nível de ruído. Compressor, todos os compressores que nós utilizamos hoje têm uma alta eficiência energética e térmica. E temos fácil a peça de reposição, né, a disponibilidade de peça de reposição para todo o mercado. A linha carenada, quais são as vantagens dela em relação à sem carenagem? O conceito split, né, então ela tem o formato e pode ser instalado no suporte
da unidade condensadora do split tem um nível de ruído menor do que as abertas, ela dispensa a casa de máquina, ela tem o menor consumo de fluido de refrigerante e menor quantidade de tubo, porque ela pode ser instalada diretamente na parede da câmara frigorífica. Então, a distância entre a unidade condensadora e o evaporador é menor do que quando você tem que ter uma casa de máquina, que você tem que fazer uma diferença, uma distância da onde está essa casa de máquina até aonde está a câmara frigorífica. Né? Então, ela tem uma redução do consumo do fluido refrigerante e de quantidade de tubo de cobre. E a proteção contra intempéries. Como ela fica para o lado de fora, ela tem uma carenagem com pintura epóxi, ela tem uma duração, uma vida útil muito grande. Carenada, a vantagem de operação, né? Na operação, ele tem o tubo de cobre com aleta de alumínio, né? Então, em relação ao que nós temos na concorrência com o tubo de alumínio ou com microcanal, nós temos uma facilidade, por quê? O tubo de cobre, nós temos uma facilidade de uma reparação em caso de furos, né? A vida útil é muito maior e a transferência de calor maior. Então, ele tem uma eficiência maior que a aplicação do tubo de alumínio, do material alumínio. Os condensadores são preparados para aplicação em diversas temperaturas ambientes. A aplicação do fluido refrigerante, o base, que está em catálogo, é o R22 e o 404A, podendo ser utilizado outros tipos de fluido sob consulta. Então, consulta a nossa engenharia para saber quais são os fluidos que podem ser utilizados, porque tem que ter a compatibilidade com o óleo que está lá dentro e o fator em relação à capacidade, de ganho ou perda na capacidade. E a pintura epóxi. Toda a família de unidade Eugene é com pintura epóxi. Na família sem carenagem, praticamente todos os modelos são na cor preta, somente a família Slim é com a cor branca, e toda a família carenada é da cor branca. Então, todos com pintura epóxi, sendo que parcialmente preta e outras branca. E para o cliente final, quais são as vantagens? Para todas as unidades carenadas e sem carenagens, quais são os fatores? O baixo nível de ruído, que são compressores com nível de ruído mais baixo, maior vida útil, porque nós temos condensador com tubo de cobre e aleta de alumínio, né, que ela tem uma durabilidade maior que os condensadores com material alumínio, excelente acabamento, os dimensionais compactos e o design moderno. Na linha de carenadas, além de todas essas vantagens que nós falamos, ela tem um nível de ruído menor, porque ela tem uma isolação acústica, ela dispensa a casa de máquina, ela tem o conceito split, né? Então ela pode ser instalada junto com as unidades de ar-condicionado, e no suporte, inclusive no suporte que se utiliza para unidade condensadora de ar-condicionado. Ela é excelente para ambientes residenciais, onde você pode ter problema de nível de ruído com vizinhos, porque ela tem um nível de ruído menor, e psicologicamente o cliente vai olhar, o vizinho vai olhar e vai imaginar como se fosse uma unidade de ar-condicionado, não uma câmara frigorífica instalada na sua instalação. Uma coisa importante para vocês, além de tudo que nós falamos hoje, nós temos no nosso site o suporte técnico. Tá? Então, entrando no nosso site, ele tem essa página onde você pode colocar os seus dados e tirar suas dúvidas. Então, tudo que nós falamos hoje, que vocês queiram tirar a dúvida de tudo que foi falado hoje, ou de outros produtos da nossa família refrigeração, vocês vão clicar lá no site, colocar na parte de refrigeração, suporte técnico, e vocês vão encontrar essa possibilidade de contato conosco, tanto mandando a informação com os seus dados por ali, ou ligando para o nosso 0800, né, o 0800 771 1960. Esse número de 0800 é para tirar dúvidas de refrigeração, tá? Então, vai ter um profissional nosso da engenharia para esclarecimento de todas as dúvidas de vocês. Então, fica aqui a dica para vocês, né? Além dessa
desse bate-papo de hoje, dessa orientação que nós tivemos hoje, também tem esse canal para esclarecimentos de dúvidas, de como aplicar, de como utilizar, de como selecionar nossos produtos de refrigeração. Muito obrigado a todos, bom descanso, se cuidem aí com a quarentena, tá? E conte com a gente sempre que precisar, tá? Lá no site tem os nossos contatos, fiquem à vontade para nos consultar quando for possível. Obrigado, boa noite e até a próxima.